para completar o nosso bate-papo aqui hoje, eu recebo dois amigos queridos aqui com a gente. Dani Petrucci, bem-vinda, minha amiga. Olá. E Reverendo Lucas. Uma Gente, honra olha, escolheram a dedo. Que produção maravilhosa vocês dois aqui com a gente hoje. Bom, é uma honra para mim estar aqui, com certeza, acompanhada de pessoas maravilhosas e com um tema incrível. E aí, continuando esse tema, eu já vou pegar lá profundamente, tá? Porque é o seguinte, nessa época do ano, quando a gente estava falando, né, muitas pessoas ficam felizes, outras não ficam e não conseguem lidar com esses sentimentos ruins de angústia, de ansiedade, de medo, de tudo. Surgem muitas coisas. Isso quer dizer que a pessoa pode estar ligada ao passado? É um apego ao passado isso? A não ser tirando o fato de repente, ela estar passando por um luto recente, né? Mas tem a ver com esse apego ao passado? Por favor, Dani. Então, eu acredito que pode sim ter essa ligação com o passado, mas eu também acho que pode estar ligado à falta de reconhecer a situação que ela vive. Às vezes, ela não assumiu aquela situação, né? Eu vivo isso e tá tudo bem. E sim, pode ser também ligado ao passado. Eu acho que tem um pouquinho de tudo. É bem interessante isso, concordo com a Dani. Tem uma relação, memória afetiva, questões até mal resolvidas, familiares. Mas tem uma questão também, meninas, que eu acho que a gente precisa considerar. Primeiro, a gente tem muito medo do desconhecido, né? Sim, é verdade. E é uma conclusão de um ciclo. Então, reacende um sentimento de luto que é meio contraditório ao mesmo tempo, porque eu teria que estar celebrando algo e eu não sou mais uma criança, eu não sou mais iludido pela fábula da rena do nariz vermelho. Sim. E, por exemplo, num ano como esse, a gente estava até conversando nos bastidores, né? Um ano super ígneo, intenso, eu percebi uma coisa interessante. Grande parte das pessoas, diferentemente de outros anos, elas estão sem muita perspectiva até então. A gente sempre traça metas para o ano seguinte. É verdade. Mas a gente está meio confuso. Parece que está no período da pandemia, 2020. O que vai ser? E talvez o grande segredo que esse ano tem nos ensinado, e para quem de repente está mais melancólico hoje, por essas questões psicológicas todas, seja essa. Só continua, né? Continua andando. É isso. Não importa onde o destino vai dar. Continua na marcha. Mas tem essa apreensão. É um desconhecido que vem. O que esperar do novo ano? Se eu estou celebrando o Natal é porque significa que um ciclo se encerra. Sim. E acho que também tem isso que ele falou, a expectativa, né? Que Perfeito. você falou perfeito. Ai, mas todo mundo ama o Natal, eu não. Já não tô... Eu tento caber ali naquela caixinha, então já está errado, já não estou me respeitando nesse aspecto. Tem aquele que a gente também estava falando ali nos bastidores, que às vezes não tem uma condição financeira muito boa, então não dá para fazer aquela ceia, aquela celebração, então parece que não é bom, que não é legal. Então acho que tem várias outras questões também que... E acho muito oportuno isso estar acontecendo. Eu estou particularmente feliz de estar com você aqui. Que bom. Porque, veja, você não é uma cristã no sentido estrito da palavra e está aqui falando sobre o Natal, exatamente porque o Natal também... Não, isso é maravilhoso. E a É origem sobre do isso, Natal, né? é algo que transcende a religião cristã. E é sobre isso, quer dizer, você não precisa se adequar aos ditames da tua tradição familiar, mas encontrar um sentido belo na ocasião, no que está sendo vivido nesse momento. Mas É o como que você é está que- fazendo aqui agora, inclusive. Perfeito, Cria é isso suas mesmo. tradições, né? É, exatamente. Mas como é que a gente encontra esse equilíbrio? Por exemplo, eu não estou feliz, eu não estou me sentindo bem, eu não gosto de Natal, eu tenho os meus traumas que eu carrego em relação ao Natal, mas ao mesmo tempo, o que eu devo fazer? Eu devo acolher esse sentimento e, ok, eu não gosto, um ponto final, vou ficar aqui na minha, não vou viver nada disso. Ou eu tento, pelo menos, ficar um pouquinho feliz, fazer alguma coisa, ressignificar de alguma forma o Natal para que eu passe um pouquinho mais feliz. Como é que eu encontro esse equilíbrio? Pode começar agora, eu comecei a outra, senão eu vou sempre... Não, Não, por mas favor. é que o cavalheirismo, apesar que você é poderosa, Muito eu obrigada. entendo. Somos. Mas a grande questão é a seguinte: ressignificar o Natal vendo muito mais do que o aspecto do pacto societário, mas como uma oportunidade.
O que que o Natal, independentemente de uma questão religiosa agora, mas sob o ponto de vista mais afetivo, o que que ele está comunicando? Pera, não é sobre o fim de um ciclo, é sobre o início do outro. Estamos aqui com uma sacerdotisa que pode falar muito melhor do que eu, até sobre o sentido do ano 1, no ano que vem, quer dizer, Sim. tá aí uma grande oportunidade de eu fazer tudo diferente. Aliás, Chico Xavier já dizia, a gente não pode normalmente fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. E esse novo fim se dá sobre a nova oportunidade. Então, é uma questão, na verdade, de você com você mesmo. Não é com a família, porque de fato e de direito, Dani, pelo amor de Deus, cá, você Sim. sabe disso. Quantas famílias fazem, às vezes é a coisa mais hipócrita do mundo, é o tal do amigo secreto na firma, as pessoas querem se pegar o ano inteiro e depois, né? Ou a família, ninguém troca nenhuma palavra o ano inteiro e depois tá um pouquinho de fogo, aí se abraçam, deu 00:05, Isso. acabou, é sempre a bendita da uva passa. Pera, e se eu não trouxer um sentido diferente? E se eu me der essa oportunidade, isso é uma questão de amor próprio, e me Perfeito. transformar como o próprio estado do Cristo que nasce. Cristo no sentido literal da palavra, ungido. Não estou fazendo isso pelo outro, senão por mim mesmo ou por mim mesmo. Sei lá. Isso. E você, Dani? Eu concordo, eu acho que eu sempre, eu vou falar com as minhas palavras menos, né? Mas Não. eu acredito muito que a gente precisa se respeitar. Então eu acho que ninguém tem que se forçar nada, como ele mesmo disse. Não quer fazer amigo secreto? Tá tudo bem. Eu acho que também a gente não pode esperar que todo mundo vai entender isso, né? Porque quando você fala eu não quero, todo mundo fala lá. Não tem clima de Natal, não tem... Eu acho que a gente tem que se respeitar, mas eu acho que é muito importante a libertação, né? Como a gente está falando de ciclo, é um ciclo. O que esse ciclo traz para mim? Eu preciso começar a nomear as coisas. Então, o que eu não gosto? O que me faz mal? É estar com a família? É essa coisa do amigo secreto com quem eu não tenho afinidade? É a energia? O que te incomoda? O que te faz mal? Por que nomear? Porque quando a gente nomeia, isso se torna algo visível pra gente e mais fácil de ressignificar ou de assumir. Porque às vezes a pessoa acha que isso é um problema, é uma sombra, né? É a velha história do tá errado você pensar assim, tá errado você ser desse jeito. Não tá errado. Se eu sinto isso, eu preciso de alguma forma acolher e trazer isso para minha realidade. Eu não posso me forçar a nada. Mas eu acho importante a pessoa entender qual é a questão que está afetando ela ali, nomear isso e falar, ok, então é isso aqui que não funciona. Talvez isso aqui funcione, isso não. Ah, não gosto de nada. Então, como você vai viver nessa época? Você precisa entender aonde você se encaixa e como você vai... não sobreviver a essa data, e sim de alguma maneira curtir a sua maneira essa data. Tentar enxergar com outros olhos, para que não forçar a felicidade também, eu acho que não vale. Melhor não. E a gente fala muito, você fala muito, inclusive, de se reconectar, de se autoconhecer, de se autoamar. A gente pode pegar, por exemplo, essa época do ano, que essas sensações vêm à tona e muitas vezes a gente quer falar assim, não vem não sensação, não vem não emoção. A gente quer bloquear isso. Então, como é que a gente pode aliar o autoconhecimento, esse se auto-reconectar com essas sensações que vêm? Eu posso usar isso ao meu favor? No meu caso, né, Por já, favor. totalmente. Eu acho que o nosso maior poder é o autoconhecimento e o autocuidado. Então, se você tem essas sensações, você não tem que fugir delas, como você falou, né? Eu não posso ter o medo, ele deixa a gente desesperada, refém de tudo e Sim. vítima das situações mais malucas. Então, eu preciso tomar as rédeas. Então, eu tô sentindo isso? Ok, eu vou cuidar disso. Então, para mim é um momento de autocuidado. E aí no meu campo de atuação, já trazendo as práticas, eu utilizo muito banhos energéticos, eu gosto muito de me conectar com a natureza, gosto de falar sobre os meus sentimentos, gosto também de nomear as coisas. É isso aqui que está me deixando triste. Vocês sabem que a gente gosta muito de ritual de fogo, acendo aquela vela e peço para que ela me traga luz, para que ela me reacenda, porque a luz está aqui dentro, só preciso lembrar dela. Ou eu escrevo as coisas que não estão me fazendo bem e queimo num ritual de encerramento ali. Mas eu acho que o autocuidado,
O seu cuidar de si mesma faz com que você se reconecte. E aí, quando a gente está cheia de nós mesmas, dificilmente a gente se coloca em situações complicadas. Que é aquilo que a gente sempre fala aqui. Quando eu sei quem eu sou, a palavra do outro é só a palavra do outro. Então, ela não vai me definir. E quando a gente está muito bem também, a palavra dela não vai nem me afetar. Então, é muito importante nesses momentos a gente estar bem tranquila, porque vamos lidar com muitas pessoas e é complicado, né? E na sua visão, Lucas? Indo de encontro com o que a Dani tem colocado, é um ato de amor próprio. E talvez o amor próprio que nos direcione para um estado de amor que não é um sentimento no final das contas, mas que é a fonte de todo o sentir. Dentro de toda a ritualística que a Dani propôs e que você pode fazer em casa e que de repente você faz aí também na sua casa, à sua maneira, montando o seu presépio, rezando, orando, não importa, mas ou em silêncio. O fato é que você tem uma grande oportunidade numa ocasião como essa de também descobrir quem está por detrás da melancolia. Quem que está por detrás do balanço que às vezes não é tão positivo assim do ano, ainda mais em anos como esse, anos 9, né, Dani? Então, foi bem complexo. Bem complexo. Peraí, quem está por detrás então daquilo que eu acho que eu sou? A Dani falou algo muito importante, quando eu sei que eu sou, acabou. Então quem sou eu? Quem está por detrás do nome, do rótulo, da própria crença, da própria religião? Eu sou. Então, neste ser que simplesmente é o Natal, uma grande oportunidade para isso. De fato, de direito, de você redescobrir o amor próprio nesse amor que é o todo, que se revela na deusa, que se revela no Cristo, que se revela em tudo. E nada cura mais do que isso, quando a gente descobre o amor como fonte. Aí, talvez todos os outros problemas se tornem tão secundários. Só falando uma coisa aqui que maravilhosa. Claro. Revela. O que te incomoda tanto? Deixa ser revelado, resolva isso em frente e deixe vir à tona. Porque às vezes não é o Natal o problema. Às vezes é as pessoas reunidas, ou é uma memória, Então, traz isso, faz isso se tornar real, se revelar para que você possa lidar com isso. Eu quero muito aproveitar vocês aqui agora, porque tem muitas pessoas que estão assistindo a gente, que estão com medo, um receio. Ai, eu não quero que chegue a meia-noite, eu não quero que chegue a ceia de Natal, porque a minha saudade é gigante e eu não sei se eu vou conseguir lidar com essa saudade, seja de alguém que está longe ou de alguém que partiu. Como lidar com isso esta noite? Por favor. Bom, até é legal falar sobre esse tema, porque eu encontrei um pessoal no shopping, esse dia eu estava até comentando com você. Sim. E ela falou assim, nossa, tá chegando o Natal, eu vim comprar uma roupa para minha mãe, para ela se animar, porque faz um ano que ela perdeu o meu pai. E isso eu acho que é uma energia muito forte do Natal, né? A família, essa coisa, alguém que você perdeu, algo que você fazia sempre, hoje você não faz mais. Então, eu acredito muito em pequenos rituais. E uma das coisas que a gente ama fazer é a oração, mas não uma oração de uma reza tradicional que todo mundo vai rezar. É uma oração de você conversar com aquela pessoa que já foi. Porque a gente não acredita que a pessoa foi, ela continua viva, porque existem memórias, né? Não são fantasmas, são memórias. E essas memórias, elas devem ser colocadas dentro das ritualísticas. Então, dentro das nossas tradições, nós oramos conversando, contando. E dentro das nossas tradições, até que meu filho está por aqui, que nós sentamos e falamos sobre a pessoa. Falamos o nome dela. Ai, olha, Muito o meu bom. vô, ele fazia tal coisa, até arrepia. E aí você conta, o meu filho, ele conhece todo mundo que já faleceu, porque ele sabe a história de todo mundo que já pisou aqui na nossa família. E ele conta para as pessoas, ele conta para a irmãzinha, ele conta para o amigo. Que lindo. A gente mantém todo mundo vivo quando a gente relembra essas memórias, essas coisas lindas. Então, ou a gente ora conversando mesmo, oi, que saudade, olha, conversando, trocando uma ideia, e também nós trazemos para a nossa mesa como uma ritualística. Tem muitas outras, mas eu acho que ela é muito forte
quando você falou do medo, né? Tá chegando, vamos celebrar. Ah, a minha avó fazia tal coisa e todo mundo dá risada. A gente brinca, pode trazer foto, pode trazer alguma memória ali. E aí para de ser uma coisa dolorida e se torna uma coisa de gratidão. Muito obrigada. Eu estou honrando você aqui. Estou contando de você. O senhor gostou? E eu acho que isso é muito importante. Muito poderoso, né, Lucas? Olha, com base em tudo que a Dani disse e endossando, eu agora vou falar não como teólogo, nem como reverendo, nada disso, mas como um irmão que, por sinal, nesse ano, recentemente, perdeu inclusive 2 tias, uma de parte de mãe na Itália e outra por parte de pai em poucas horas. Em poucas E horas. eu estou falando isso para vocês, não é para deprimir, não, pelo contrário. É porque daqui a pouquinho o meu Natal vai ser delicioso com a minha família. E porque justamente a memória delas vai estar mais viva do que nunca. Porque nós somos consciência. Então, na pior das hipóteses, se você está com medo, corta o panetone. Mesmo que for o de fruta seca, que às vezes a pessoa gosta mais de chocotone. Enfim, mas tá bom. Corta pelo nono. Faz pela nona. É isso. Abre o vinho, ou a água, ou a lasanha, ou a uva passa, pelo papai que já se foi, pela mamãe, porque para ele era importante e talvez ainda seja, porque ele é consciência eterna, enquanto consciência não há fim. Faz do Natal um ato, como ela disse muito bem, de gratidão. Aliás, a palavra Eucaristia, originalmente do grego, Evcharistos, significa gratidão. Sente esse momento e faça desse momento um encontro e testemunhe a eternidade nessa oportunidade do Natal. Eu trouxe... pode Eu falar, ia dar Dani. mais uma Pode diquinha, falar. assim, já que, só para não esquecer de falar, uma coisa que a gente costuma fazer também, não talvez na ceia, mas depois ou antes, faz aquela comida que a pessoa gostava. Perfeito. Sabe assim, por exemplo, a mãe do meu marido, a minha sogra, ela é falecida, ela amava lasanha. Oh. Aí meu filho já fala, vai ter a lasanha da vovó? Vai ter a Vai lasanha ter. da Lasanha da vovó. vovó. Vamos, a gente tira um pedacinho, porque a gente tem essa tradição, a gente tem um altarzinho, deixa o primeiro pedaço para ela e a gente come falando dela, se divertindo. É algo muito interessante para a gente compor os nossos dias em família, ou com a família que você escolheu ter, ou sozinha. E de verdade, um milagre aí acontece. Porque a felicidade prevalece. Não tem espaço para melancolia nem para tristeza. O verdadeiro sentido acontece. Porque a memória que acusava a dor se torna a presença. E com tudo isso, nós falamos sobre o que está aqui nesse envelope que eu trouxe, né, da outra pauta. Ó. Então, nós falamos sobre oração, sobre agradecer pela vida. E eu quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente hoje. Foi muito, muito especial. Não foi, gente? Foi muito lindo, né? Eu acho que a gente vai passar esse Natal de uma forma mais especial ainda, ouvindo e aprendendo com tudo que vocês falaram aqui. Gratidão. Gratidão. Muito, muito Agradeço. obrigada. E vou passar as redes sociais também, @magiadebruxa, para você conversar com a Dani Petrucci, Magia de Bruxa, e com o Reverendo Lucas, que é o Reverendo Lucas, lá no Instagram, o Reverendo Lucas. Por favor, né? Eu não vou sair daqui sem um abraço de vocês e agradecer por toda a parceria. Ai, foi Coisa maravilhoso. mais linda, meu amigo. Minha irmã, há quanto Somos tempo? amigos há tanto tempo, Há né? tantos anos, né? Tantos anos aqui. Uma honra, felicidade viu? muito Uma grande. Que seja um Natal maravilhoso para Com todos, né? certeza, com essas dicas e com tudo que esse programa faz, com certeza vai ser maravilhoso. Mais especial ainda. Certeza.